Fala pessoal, hoje é sexta-feira, é dia de comentar sobre um tipo penal. Hoje eu trago para vocês o crime de estelionato, mas calma, nós já falamos sobre esse delito. Só que o enfoque da aula é lá no crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, com relação a essa figura do parágrafo 2º, que é aquela situação da emissão de cheque sem fundo. Existem algumas peculiaridades nessa situação e nem toda emissão de cheque sem fundo vai configurar o crime de estelionato. Mas, já adiantando para vocês, depende da análise de duas súmulas. Duas súmulas são importantes para resolver esse problema. Será que a gente, quando emite o cheque sem fundo, automaticamente vai responder pelo crime de estelionato ou não? Para dirimir essa questão, é preciso fazer a análise dessas duas súmulas aqui. Quais são elas? Súmula 246 e 554, ambas do STF. Aqui, vou destacá-las aqui para vocês. Súmula 246 e 554 do STF. Nessa situação da emissão do cheque sem fundo, primeiro você vai fazer a análise da súmula 246 do STF. Vai se ater a ela e vai estudar ela para ver se se aplica no seu caso. O que diz essa súmula 246 do STF? Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundo. E como diabos vai ficar comprovado isso para afastar o crime de estelionato? Pensa só, um exemplo. Imagina que o acusado do suposto estelionato, de ter emitido cheque sem fundo, ele deixou um dinheiro reservado para pagar essa dívida, esse serviço, por exemplo, que ele contratou. O serviço foi no total de R$5.000. Ele, para não ir lá no banco, ficar andando com esse numerário, ou estava difícil fazer transferência, ele foi lá e emitiu um cheque de R$5.000 para pagar o serviço. E ele tinha deixado esse valor justamente lá na sua conta. Só que ele, de maneira inesperada e sem saber, sofreu um bloqueio judicial na sua conta justamente desse valor. E ele não sabia que estava sendo executado e nem sabia dessa possibilidade desse bloqueio judicial em decorrência de uma decisão proferida pelo judiciário. E aí, quando a pessoa que recebeu o cheque vai lá sacar, vai lá depositar para receber o dinheiro, é informado que a conta daquele que emitiu o cheque está sem fundos para quitar essa dívida. Vejam que nessa situação foi uma casualidade, foi uma situação inesperada que sofreu aquele que emitiu o cheque. Ele não fez isso de propósito, com intuito leviano, mediante fraude para não pagar essa dívida. Foi uma situação inesperada, ele tinha um valor guardado lá com ele, justamente para pagar, ele deu o cheque, falou, pode ir lá depositar. Só que nesse intervalo houve um bloqueio judicial na sua conta por outra dívida. Vejam que não há fraude nessa situação. Vejam que ele, desde o início, não está querendo aplicar um golpe, se furtar o pagamento dessa dívida. Ele simplesmente sofreu um bloqueio judicial que nem ele esperava. Então perceba que nessa situação que eu acabei de mencionar, incide perfeitamente a súmula 246 do STF. Comprovado não ter havido fraude, como nessa situação não houve fraude, foi uma situação inesperada, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Certo? Então, primeira análise. Agora, vamos partir do pressuposto que houve sim má fé. O acusado do estelionato, ele de fato emitiu esse cheque sabendo que estava sem fundo. Ou seja, restou perfeitamente configurada a fraude e por isso configurou o crime de estelionato. Se isso acontecer, superada a discussão acerca da primeira súmula, a 246 do STF, se não for o caso aqui, se ficar de fato constatada a fraude, aí passa-se a análise da segunda súmula, que é a súmula 554 do STF. O que vai ser analisado nessa súmula aqui? Olha o teor da súmula. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. Essa súmula aqui foi um divisor de águas. Por quê? A partir dela, construiu-se um entendimento jurisprudencial, inclusive existem decisões recentes do STJ nesse mesmo sentido, que
Quando a agente ele quita a dívida oriunda desse cheque sem fundo e até que deu causa ao início do processo por estelionato, quando ele paga essa dívida posteriormente ao recebimento da denúncia, esse pagamento não obsta o prosseguimento da ação. Mesmo que ele venha a pagar esses valores que deram causa ao estelionato, ao cheque sem fundo, mesmo que ele pague depois do recebimento da denúncia, o processo vai tramitar normalmente, ele vai continuar respondendo pelo crime de estelionato. E se ele pagar antes do recebimento da denúncia? Aí o entendimento da jurisprudência é nesse sentido. A súmula 554 do STF fala: o pagamento posterior não obsta o prosseguimento da ação. Agora, e o pagamento anterior? Obsta. Obsta. Se o acusado do crime de estelionato ele quita o valor do cheque sem fundo antes do recebimento da denúncia, a contrário senso da súmula 554 do STF, não há justa causa para o prosseguimento da ação. E aí extingue-se o processo e ele acaba não respondendo por nada. Vejam que interessante esse pensamento. A construção jurisprudencial em torno dessa súmula é nesse sentido. Pagou depois do recebimento da denúncia, não obsta, o processo segue normalmente. Se houve o pagamento antes do recebimento da denúncia, obsta o trâmite desse delito de estelionato, desse processo, sim, vai obstar. Certo? Então, falou em estelionato, falou no delito nessa modalidade aqui de emissão de cheque sem fundo, atento a essas duas súmulas. Súmula 246 do STF, para ver se houve fraude ou não. Se não ficar comprovada a fraude no caso, não se configura o delito de estelionato. Agora, se superado essa súmula, de fato houve fraude mesmo, ele quis aplicar esse golpe, súmula 554. Pagou antes do recebimento da denúncia, não há justa causa, processo arquivado. Pagou depois do recebimento da denúncia, infelizmente, o agente vai responder por esse delito normalmente, não há que se falar em ausência de justa causa, certo? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando.